como é formada a nossa personalidade. E isso daqui vai ajudar muito vocês terem um norte aí de quem ficou, mas eu sou muito parecida com 2, com 1, com 9, enfim, com 7, com 8, com 6. Aqui vai ajudar bastante vocês. Então, na personalidade 1, como essa criança compreendeu o mundo? E isso daqui, gente, é um resumo. Bom, como essa criança compreendeu o mundo? Ela sentiu-se na obrigação de ser bem comportada, cumprir grandes exigências e ser boazinha, de fazer tudo certo. Essa era a necessidade dessa criança. Essa criança tinha essa necessidade de fazer tudo certo. Era isso que ela tinha entendido, porque ela muito provavelmente escutava muito sobre isso, que precisava ser boazinha, e precisava fazer tudo certo, que não podia errar. Errar não pode, tá? Talvez muitas de vocês escutaram isso, mas não marcou da forma que marcou para alguém que tem essa personalidade perfeccionista. O 2. O 2, em algum momento, se sentiu que não recebeu o amor que esperava. Aí ficou frustrado com essa necessidade. E entendeu que se ela fosse boazinha, ela poderia ganhar a atenção e o carinho. E escutou muito sobre precisa dividir, tem que dividir. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente fala para os nossos filhos, nessa questão de obrigar ele a decidir. Ou falar, a criança não fala, a criança não dá palpite. Vocês vão percebendo aqui. Então, se você é muito exigente com seu filho, você conhece pessoas que são assim, é importante você saber disso. Você pode estar trazendo bloqueios emocionais para uma pessoa desenvolver uma característica perfeccionista, e o perfeccionista no nível alto, ele não anda, ele não faz o que tem que ser feito, porque ele fica preso no perfeccionismo, tem que ser perfeito, senão ele não vai fazer. Então, já que não vai sair perfeito, é melhor ele não fazer. Simples assim. A 2, ela divide tudo que ela tem, ela dá tudo que ela tem para os outros. Essas daqui, a 2, quando vai trabalhar assim com questões, vai empreender, por exemplo, vai falir rapidinho, porque entrega tudo que é seu. Vende fiado, enfim, não cobra, não sabe cobrar, tem medo de cobrar. Pode estar ligado com crenças, mas pode estar voltado muito para isso aqui, porque uma coisa está totalmente ligada na outra. O 3, né, que é o executor. Essa criança, em algum momento, ela se sentiu rejeitada, ou sentiu que, por exemplo, tem um irmão mais velho, alguém que se destaca mais, e ela, para não ficar para trás, ou se sentir realmente rejeitada, ela fala: eu vou ter que realizar, eu tenho que fazer. Você imagina para uma criança, gente, a criança pequenininha ali, ela entendendo ali, eu tenho que fazer, eu tenho que ser melhor que o outro, eu tenho que passar essa pessoa. Já tem uma pressão dentro dela de executar. Tem que só fazer, só fazer, só fazer. Então, essa criança, ela entendeu que ela ia ter um amor se ela realizasse. Sentindo estar sozinha, ela tem aquela sensação de sozinha e de não ser um nada. Então, ela precisa fazer para ela deixar de ser nada. Então, vão percebendo aí na infância de vocês como que foi, principalmente ali com pai, com mãe, ou quem substituiu essas figuras para vocês. O 4. O 4, ele internalizou uma experiência dolorosa de perda. Acreditou que em algum momento ele perdeu o amor de alguém. Tá? Geralmente está ligado a essa perda do amor de alguém. E aí ficou esse sentimento que perdeu esse amor por não prestar, por ele não prestar, por ele não ter valor. Essa criança identificou isso. Opa, peraí, essa pessoa foi embora, ou essa pessoa não está mais com a gente, ou eu não tenho mais o amor dessa pessoa,
porque realmente foi alguma coisa que eu fiz. É esse sentimento que eu tenho. Ou eu não tenho valor para essa pessoa. Porque esse sentimento que eu não tenho valor. Eu sou incompreendido, eu não encaixo em nenhum lugar. O cinco recebeu pouco afeto. Sente-se um nada. Tem a sensação de não ter sido visto. Você imagina para uma criança ter essa sensação de não ter sido visto? Eu atendi uma pessoa que ela é 5, ela é observadora. Isso foi um divisor de águas para ela saber sobre isso, porque ela em vários momentos, como tinha outros irmãos, ela foi até esquecida. E é a sensação que ela tinha, de ser transparente. E aí ela se fecha no mundo e fala assim: eu não vou deixar ninguém entrar nesse mundo aqui. Nesse mundo aqui, não. Porque eu já sofri o que eu tinha que sofrer, já me senti um nada. Então ela sente assim que ela não quer ser invadida. O 6 perdeu a confiança, se decepcionou com alguém, ou viu uma fraqueza em alguém que ele tinha como porto seguro. E aí se sentiu desprotegido. Por isso que vem essa questão da coragem versus o medo. E aí ele teve essa sensação ruim, eu estou desprotegido. O 7 viveu uma experiência bem dolorida na infância, nega a dor. Foge da dor para evitar lidar com a sensação de incapacidade já vivida lá atrás. E pode também ter questões aqui muito relacionadas assim à mãe, não se sentiu tão conectado com a mãe. E isso também pode ajudar a acentuar bastante essa característica, junto com essa perda dolorida. Então, o que ele fez? O 7, ele criou um fantástico mundo de Bob. Ele vivia no fantástico mundo de Bob para poder fugir do medo. Muitas crianças vivem no fantástico mundo de Bob, mas o 7, ele vive mais que o normal. O 8, ele aprendeu que tinha que ser forte. A vida era uma selva, que era lutar ou morrer, ele precisava se defender. Então, geralmente, o 8, ele vem de um ambiente com dureza, talvez com algum tipo de opressão. Entendeu que com a força e a agressividade se conquista o respeito e assim sobrevive. O 9 teve pouco espaço para falar ou ser validado pelas pessoas. Geralmente, assim, muito criança não fala, você não vai dar a sua opinião. Uma casa que não, que ela sente que ela é proibida de ficar expondo a opinião dela. Se sentiu desconsiderada, largada, esquecida, sem importância. E aí ela preferiu se calar. Mas hoje, o que essa criança ferida precisa? Ela precisa de um adulto saudável para dar amor. Essa criança ferida não é nenhuma entidade que mora dentro da gente, são as memórias que nós temos. Então, por isso que é importante ressignificá-las. Por isso que é importante você voltar lá mentalmente. A sua mente não discerne o real do irreal. A sua mente não discerne o que é passado, o que é futuro. Ela sempre vai acreditar que você está vivendo aquilo no agora. Por isso, quando você começa a ficar muito preocupado, o seu corpo começa a sentir isso, porque seu corpo está se preparando para algo ruim acontecer. É agora. Então, quando você vai nessas memórias e você leva olha, eu sou um adulto curado, eu sou um adulto que eu estou a caminho dessa cura. Quando você leva isso para essas memórias de criança, você começa a fazer com que tudo fica mais leve. Você traz essa leveza. Amanhã eu vou falar para vocês também algumas perguntas que a gente pode fazer para essa criança interior, para como identificar essa criança interior. Tá? Amanhã eu vou falar um pouco mais disso para vocês,
e vou falar também sobre o estresse. O que o estresse nos prejudica? Prejudica esse olhar, prejudica a nossa funcionalidade, como nós funcionamos. Por isso, quando a gente faz as reprogramações e traz aí sentimentos, que são recursos internos que nós temos, para que a gente possa mudar um estado emocional, isso faz com que a gente haja de uma forma mais positiva, uma forma melhor. É aonde a gente aflora as nossas características positivas. E aí você sabendo dessas características positivas, você pode usar elas muito melhor. Quando muitas coisas a gente já faz por instinto. Quem já assistiu aí a aula de Rapport vai entender mais o que eu estou falando. Se não, depois você vai assistir, vai entender melhor. O Rapport é algo que nós já fazemos naturalmente. O espelhamento com a outra pessoa, na hora que a gente está vendendo uma ideia. A gente vive vendendo ideia, por mais que você fale assim, ai, mas eu não gosto de vender, eu não sou vendedora. Se você tem um marido, uma esposa, um namorado, você, de alguma forma, vendeu o seu peixe. Se você está trabalhando ou já passou aí por entrevista de emprego, você vendeu também as suas características. Então, a gente vive vendendo algo. E aí, quando eu sei ali, quando eu estou fazendo um rapport, né, eu estou me colocando mais parecido possível com o outro, usando não a regra de ouro, mas a regra do outro, fazendo esse espelhamento, muitas vezes eu estou fazendo isso naturalmente, mas quando eu faço isso intencionalmente, eu fortaleço muito mais essa estratégia, quando eu sou intencional. Então, conhecer as suas características positivas, negativas, você pode ficar muito mais intencional na hora das suas atitudes. Me contem, tem dúvidas? O que vocês acharam? Eu vi que algumas já colocaram, eu sou mais parecido com um. A Luana colocou, nossa, é porque vizinho do 1, que é um 9, é isso, Luana, que você quis dizer? Fala para mim se é isso que você quis dizer. Conseguiram se identificar aí em algumas características? Ah, legal, Lu, entendi. Entendi. E foi o que eu falei para vocês, é muito importante você conhecer essas características ou ajudar outras pessoas com essas características. Primeiro, a gente tem um olhar mais amoroso. Um exercício que eu gosto muito de trazer para quando faz esse teste, 2 exercícios. Um é a ressignificação, fazer lá a visita, tem lá na plataforma, tem essa reprogramação, onde você faz ali a visita à criança interior, faz uma ferramenta de linha do tempo e, e ressignifica essas situações ali essa criança que se sentiu incompreendida, que se sentiu que não foi amada. E aí o que acontece? Você já começa a dar novos significados para ela. E uma outra que eu gosto muito é quando você for olhar para alguém, olhar com esses olhos. Imagina aquela pessoa com 5 anos de idade. Imagina você com 5, imagina ela com 5. Consegue fazer esse exercício? A Jo falou, como professora, essa aula é tão significativa para a minha vida profissional. Ah, que demais, Jo. É a Jo, né, que falou isso? Que demais. Muito bom saber, muito bom. E aí você entendeu o que está passando ali com as crianças, com os adolescentes.
e adultos, porque a gente começa a replicar o que a gente viveu lá na infância, até fazer as pazes com o passado. Então, você conhecendo essas características, e quando você olha para a pessoa, você faz esse exercício, eu convido vocês a fazerem esse exercício, depois vocês me contam. Olhar as pessoas como se ela tivesse 5 anos de idade. Se você tiver dificuldade para fazer isso, para ali, respira fundo, fecha o olho. Imagina você com 5. Tem uma meditação que eu quero trazer para vocês lá na plataforma. É uma meditação deliciosa, que você faz uma ressignificação aonde você tem 5 anos, os seus pais têm 5 anos, e você começa a olhar eles com outros olhos. Porque eles simplesmente replicaram o que eles aprenderam também. E como eu costumo dizer, nós que estamos abertos a nos conhecer, a passar pelo desenvolvimento pessoal, a gente toma a responsabilidade de isso ser quebrado na nossa vida. Mas você fala, nossa, mas eu já tive filho, que nem eu já tive, né? Filhos adultos, eu já passei tudo para eles, e agora? Agora você aprendeu como que é, e você pode ir lá e ajudá-los. Ou pedir para o Papai do Céu, levanta pessoas também que possam, e ele é maravilhoso, quando eu mudo, tudo ao meu redor muda. E aí é a lei da atração divina. Começa a vir, aí vai vir marido, vai vir esposa, vai vir filho, e fala, olha, sabe o que eu vi? É bem assim, né? O que você já falou várias vezes, você acredita que ele já escutou, mas não, né? Ou ficou fixado, na verdade ficou ali, mas ele não assimilou. Aí ele vai lá no vizinho, ele vai num amigo, e ali ele escuta a mesma coisa e fala, deixa eu te contar, quando eu escutei algo tão interessante, graças a Deus, essa pessoa escutou alguém. Então, quando eu mudo, tudo ao meu redor muda. E quando eu mudo o meu jeito de olhar para aquela pessoa, de entender por que ela está se comportando daquele jeito, por que ela está falando isso para mim? E não sou eu, a questão não sou eu. Quando Pedro fala de Paulo, ele fala mais dele do que do próprio Paulo. Então, é a gente observar sempre isso. Mas, ô Luca, eu acho assim, interessante essa, essa parte, assim, essa ida até a criança interior, é que a gente vai descobrindo mais coisas, né? Eu já cheguei a comentar com você. Quanto mais a gente faz, mais insights vão vindo, vão vindo. Hoje eu me vejo assim, às vezes vem assim memórias, né? De que, caramba, como era isso mesmo? Da última vez que eu conversei com você, depois ainda teve mais um, né? Que eu lembrava, eu me lembrei de que quem me levava para a escola era a minha avó, porque a minha mãe estava doente. E a minha avó ia reclamando, ela ia reclamando, né? Mas por que ela ia reclamando? Porque ela deixou as outras crianças lá que ela precisava olhar, ela não estava fazendo as coisas de casa, né? Hoje eu consigo entender o porquê que ela reclamava, não é que ela não queria fazer, né? Mas assim, é muito engraçado que vai vindo mais coisas, vai vindo lembranças que nos leva a voltar lá e conversar de novo com a criança. Eu acho muito bacana. Inclusive, eu gosto muito de visitar a minha criança interior. Que lindo, é isso mesmo. Eu, eu, É isso mesmo. Eu tenho uma grande amiga que ela até passou com o processo comigo. Hoje ela está fazendo, ela é psicóloga e está fazendo um doutorado no Mackenzie. Ela é, assim, uma grande psicóloga. E aí quando ela fez esse exercício da criança interior, ela fala muito sobre isso. Ela fala, Lu, eu amo ir lá, eu conto história até. Eu mostro,
eu lembro das histórias que eu gostava, da forma que eu gostava. E aí você traz aquela memória e aí tudo fica mais leve. Você faz É, as pazes com o passado. eu estava me vendo assim muito chorona. Vinha aqui alguma coisa que não dava certo, alguma coisa que eu lembrava, eu já começava a chorar. Agora opa, tá chorando por quê? Bora resolver isso daí. Não, não precisa chorar, não precisa chorar. Vamos resolver. Tá E a, tudo bem, tudo já passou. Exatamente. E a minha tia fala que quando eu era criança, entre eu e os meus irmãos, diz que eu era a que mais chorava. Diz que por nada eu chorava. Olha isso. E hoje você já está num outro nível. E aí a gente vai subindo. É degrau É, por degrau, dia a dia. hoje eu já consigo controlar as lágrimas. Eu começo a conversar comigo mesmo para não descer. Não tem que chorar. Não é para chorar agora. Vamos fazer assim, 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 assado que vai resolver tudo. Tem coisa que é bom chorar, mas às vezes não é o que vai resolver, Né? né? Exatamente, eu acho que tem hora que tudo bem, válido, né? Mas no meu caso, tem coisas que não tem necessidade. Não tem necessidade. Eu sei que não tem. E aí que você falou, né? Sua avó levava você para a escola, ia reclamando. Isso vai ficando registrado. Por que a gente tem vício de ficar reclamando? Pois é, né? Vai ficando registrado. Aí você vai lá e ressignifica. E essa questão da nossa hereditariedade, ela é muito séria, ela é bíblica isso. Então, isso passa, né, para os nossos pais, isso passa para a gente. E aí você toma essa consciência e fala, opa, peraí, já entendi, tá tudo bem, o que eles fizeram foi o que eles podiam fazer de melhor, eu só não quero isso para a minha vida agora. Tá tudo bem, eu não estou repudiando, eu não estou de forma alguma amaldiçoando isso, mas sim, tá tudo bem. Eles têm os pontos positivos deles, as forças dele, mas agora, a partir desse é como se fossem empresas, né? A avó tinha uma empresa, o pai criou uma empresa, tiveram que morar juntos, você imagina, né, essa coisa, dessa empresa, assim, quem é o cabeça dessa empresa aqui? Porque morava a avó, muitas famílias aconteceram isso. E aí, Não pode terminar. não, e aí surge a nossa. Então, assim, agora eu tenho clareza de que a partir daqui vai ser diferente. Na minha empresa, chamada casa, família, aqui vai ser diferente. Então, uma coisa que começou a me chamar a atenção também é a ancestralidade, né? Porque a minha ancestralidade vem lá dos escravos, né? Então, eu tenho a ancestralidade sofrida, né? Hoje, o que eu faço? Eu agradeço por eles, por tudo que eles fizeram, para que eu e meus irmãos, minha família, que nós agradeço por nós termos chegado até aqui, porque hoje está muito em foco isso, então você acaba aprendendo, você acaba ouvindo muitas coisas, e se você for voltando, né? Eu consegui observar que, por exemplo, os meus bisavós, eles foram escravos, né? E o meu avô, acho que por parte de mãe, parece que sim, não tenho certeza. Então, isso começou a mexer muito, né? E uma forma como eu não tenho ideia do que aconteceu, eu comecei a fazer oração de gratidão para eles, por eles, Sim, sim. né? Para isso não ficar remoendo, porque eu acho que mexe muito, né? Então, eu sempre faço, sempre tenho feito nas meditações, nas orações, esse momento de gratidão para a ancestralidade. E é muito do ressignificar, né, Dolores? Porque, assim, quando você dá um novo significado para isso, que eu vou te falar um novo aqui, as nossas verdades, né? Uma verdade que eu tenho instalada em mim, que se você gostar, você pega dela para você também. Uhum. Muitos povos foram escravos e cada um deu um significado para isso. O povo Sim, judeu
foi escravo muitos anos. Exatamente, exatamente. Os índios também. O povo judeu nem liga para isso. Não que a gente... Eles deram um novo significado. Não vou falar que não liga, né? Vou mudar essa minha palavra, minha frase. Eles deram um novo significado. Essas pazes com o passado, essas pazes com o Pai, com o Criador. É que Então, o, aí entra a questão da gente ativar nossa identidade. Eu sei quem eu sou. Foi o que você falou, eu abençoo lá meus ancestrais, meus pais, meus avós, meus bisavós, mas eu sei quem eu sou. sim, Eu sei a minha centelha divina, a minha identidade divina que eu tenho. é bem isso mesmo. É a gente entender quem nós somos, né? Quem a gente é de verdade.